Agora eu tô aqui com a Babi Bono. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. A Babi é consultora de cultura e inovação em comunicação, especialista em iniciativas de impacto em educação e entretenimento, produtora e articuladora do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro e cria do Morro São João. Ela desenvolveu com o Senac uma série de episódios do podcast Falando de Propósito, que é um podcast que trata sobre trabalho e educação com um ponto de vista pé no chão sobre construção de futuro, só que partindo dos sonhos e propósitos que ajudam a direcionar a nossa carreira. E para falar disso, ela convida profissionais e empreendedores que estão pensando e construindo o futuro para falar justamente com quem ainda está tentando entender o seu propósito. Aqui no Senac Rio Summit, ela falou sobre criativismo. E a gente vai entender um pouquinho com ela o que isso significa. Bem-vinda, Babi. Oi, gente, obrigada. Não estou acostumada a estar aqui nesse lugar, não. Estou com vergonha, mas vamos lá. A gente vai fazer uma entrevista super pessoal, mentira. A gente vai falar um pouco aqui, o que significa essa ideia? É uma palavra muito interessante, se você for pensar e desmembrar, criativismo. Explica pra gente o que isso significa e por que esse conceito se diferencia de criatividade da maneira que todo mundo conhece. A gente tem ouvido falar essa palavra de uns tempos mais recentes para cá no Brasil, da pandemia para cá, eu diria de 2020 para cá. Tem uma série de bibliografias sobre o assunto, lá fora principalmente. E ela começa a emergir principalmente dentro da pegada da sustentabilidade, do ISG, por conta de uma nova atuação das pessoas, das organizações, das marcas, etc., em atuarem a favor de iniciativas criativas que resolvam problemas. Quando eu começo a puxar isso, né, eu tenho uma galera olhando para essa história, mas a gente aliar, na verdade, o criativismo é você aliar a célula criativa, né, o endereçamento criativo, que a criação, a criatividade, a gente endereçar e criar coisas para um bem comum, para um comum, né? Então você criar coisas não é só sobre você. E quando a gente junta o ativismo, é fazer com que isso funcione de alguma forma a favor de algo. Eu converso muito sobre esse tema com o Marcelo Rocha, que é o meu querido, e ele traz muito essa perspectiva do criativismo pelo lado da sustentabilidade. E uma vez a gente conversando, ele falou assim, Babi, você traz uma visão para mim sobre talvez até o futuro da publicidade, da comunicação, ser realmente esse lugar do criativismo também. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, e eu tenho, principalmente nesse ano, vindo de uma série de acompanhamentos de eventos internacionais, onde a gente olha muito o que está acontecendo nas pautas lá de fora, e se endereça pelas pautas lá de fora, mas quando a gente vê essa criatividade junto com esse ativismo, já está acontecendo dentro das nossas comunidades, dentro da nossa casa, nas periferias, né? Eu falei muito na palestra sobre a palavra, a gente falou isso aqui ao longo de algumas entrevistas que a gente fez no Falando de Propósito, da palavra do ano ter sido permacrise, uma palavra endereçada por um dicionário internacional, que dá para a gente entender enquanto um contexto humanitário, que é essa constante sensação de insegurança. Mas quando a gente traz isso para a nossa realidade, a permacrise está na nossa porta todos os dias. Principalmente quando a gente está falando das questões ambientais, né? Elas atingem mais quem? É só a gente pensar desse jeito. E a pandemia atingiu mais quem? Quando todos esses atravessamentos, né, acontecem, a gente tem os territórios que estão sempre sendo atingidos. E essa galera já está atuando de uma forma ativa, ativista, na construção de futuros presentes, por conta dessa emergência, na verdade, em a gente criar uma inovação que se aplique às nossas necessidades mais urgentes. Então, o criativismo ele endereça muito isso, o nosso poder de colocar o nosso ativismo a favor de criar soluções que sejam soluções importantes para a nossa comunidade ou para problemas que são importantes agora, assim. Você falou de necessidades urgentes, eu queria pegar esse gancho para perguntar para você quais são as necessidades urgentes que o mundo precisa ou que o Rio de Janeiro precisa? Nossa, Mafê do céu. Que difícil. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. As necessidades urgentes, eu acho que as necessidades urgentes estão beirando o campo da existência, se a gente parar para pensar assim. Eu acho que a gente voltou, não sei se a gente já chegou em algum momento a sair, mas a gente está num campo muito básico, né? Eu acho que para quem é cria de comunidade é conseguir voltar para casa vivo, principalmente para as pessoas, né? Pessoas pretas, pessoas periféricas, etc. Eu acho que a necessidade urgente é resolver fome. Então a gente está falando de um país que volta para o mapa da miséria. E eu acho que quando a gente vai olhando para esses lugares muito básicos, cada vez mais a gente também vai endereçando responsabilidades de organizações, instituições,
governos, etc., de olharem para esse lugar desse básico e aí sim não se distanciar tanto disso na hora de criar as suas soluções. Né? Acho que a gente sim vai estar sempre olhando para o que faz sentido para o futuro, essa criação de futuros e o que esse futuro está endereçando, mas se a gente não cuidar desse presente, a gente não endereça nenhum metaverso, assim, não fica nenhum metaverso de pé, ou que metaverso é esse que a gente vai construir, ele vai incluir quem, de que forma, se a gente não estiver olhando para o que está acontecendo agora, entendeu? Perfeito. Eu tô aqui pensando que a gente começou, né, uma parceria no Falando de Propósito, eu atuando nos bastidores, a Babi fazendo essas articulações e trocando essas ideias, fazendo surgir aqui essa cocriação nas conversas. E o insight assim, que eu olho e lembro de você cara, a gente está falando tanto de tecnologia e Vale do Silício, e qual vai ser o próximo ChatGPT 10, 15? Será que a tecnologia e a inovação não é justamente colocar para dentro quem não está? Por que tem que ser diferente disso? Por que é um robô? Por que não pensar em criatividade inclusiva, né? E eu acho que é isso. Acho que é voltar para a base, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso, assim. Eu acho que a gente avançou muito em determinados pensamentos. E aí até em pesquisas que eu faço, eu fiz algumas pesquisas que eu viajei, visitei vários lugares que endereçam hoje a comunicação a favor de coisas do bem. Então, assim, sei lá, conheci estudo de design que só cria solução do bem. Conheci empresas de comunicação que estão trabalhando com comunidades. Eu voltei dessa imersão pensando exatamente assim, a gente precisa começar pelo básico, a gente não está fazendo o básico ainda. Ou isso ainda está muito fragmentado, né? Porque aí fica muito natural quando a gente começa a partir desse lugar que é mais inclusivo, mais diverso, que dá mais oportunidade para um monte de gente. Naturalmente, as soluções que serão criadas serão mais atrativas, ou farão mais sucesso, ou farão mais sentido, né? Do que a gente ficar também só endereçando uma série de tecnologias ou de soluções que não necessariamente depois conseguem ser replicadas, porque elas não estão fazendo muito sentido para a comunidade onde elas vão ser aplicadas. Né? Quanto mais a gente coloca a tecnologia no futuro e tal, mais a gente está distanciando do presente e maior é esse gap, maior é essa lacuna. Eu queria entender com você, falando de favelas e periferias, como grande fonte de criatividade e inovação que nem sempre são reconhecidas, nem sempre são olhadas. Inclusive, esse ponto de vista real da favela mal chega nas empresas que estão querendo falar com as favelas, que sabem os bilhões movimentados pela favela. Você tem vários dados na cabeça sobre isso, quando querem falar de diversidade e tudo mais, mas falta um pouco de disposição e diversidade, eu acho ainda, falta muito ainda. Mas onde você acha que está essa lacuna e como a educação pode ajudar nisso? Acho que falta querer. Acho que esse né? é um ponto, porque as informações hoje estão aí ao alcance de um clique, né? Então, assim, se você der um Google, você vai achar iniciativa inovadora em qualquer quebrada do país e se conectar com essas iniciativas. E eu acho que, sem dúvida, a questão do domínio das redes sociais, do acesso ao celular, etc., que a galera começou a conseguir endereçar a sua própria narrativa, fez com que tudo começasse a mudar, esse lugar de poder começou a ser invertido. E aí eu tenho uma metáfora que eu fico brincando que parece que a publicidade descobriu a favela no ano passado, né? Ou de 2 anos para cá, porque agora você tem uma expressão muito forte de uma série de influenciadores de quebrada, só que assim, nos mais diferentes segmentos. E aí, consequentemente, aquela pessoa vem da favela. Não quer dizer, não é sobre a favela. É sobre uma expressão de comportamento, de cultura que está endereçando tudo que tem sido feito. Então, a gente vê marcas de classe A construindo ou querendo estar próximo dos códigos, né? Da música, da semiótica das imagens, do jeito de vestir, do jeito de falar, das gírias. E se você não faz isso realmente co-criando com as comunidades, nunca vai ter autenticidade, nunca vai ter verdade. E se a gente parar para pensar, o Brasil é uma grande favela, no sentido de que a gente precisa atualizar nossa visão sobre isso de uma forma não preconceituosa, porque se a gente junta aí os dados, a gente está falando do 3º maior estado brasileiro, se a gente junta todas as favelas, isso é dado do Data Favela, do último Data Favela, e a gente está falando de 200 bilhões
de reais que movimentam a economia. E hoje a gente tem uma geração, eu costumo falar que eu sou de uma geração que foi criada, você dar certo era sobre você sair do território. Porque a alternativa de você ver alguma coisa nesse território melhorando era quase nula. Você olhava para o lado, você não tinha referência, não tinha nenhuma política pública, nada acontecia. As coisas não chegavam e continuam sem chegar, na maioria deles, né? Quando eu falo de favelas que não são vitrine. E agora tem uma geração que com essas ferramentas na mão, né, com a internet na mão, está construindo novas narrativas e não necessariamente está se deslocando dos territórios, mas está fazendo com que, esse é o meu código, isso é o que faz sentido para mim. Então, se vocês querem conversar comigo, eu não vou mudar, eu não vou me adequar, eu não vou adequar o meu cabelo, o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar para poder caber. Isso é muito legal e é muito especial. Eu entrevistei o Jean, no Falando de Propósito, a gente conversou sobre isso. O Jean chegou, ele estava de chinelo, com uma camiseta e tal, a gente estava conversando, e até durante o evento ele falou assim, eu vou, Babi, agora, do jeito que eu me sinto bem. E eu vou do jeito que eu me sinto bem, no código que eu tenho, do jeito que eu sou. Né? Enfim, eu acho isso incrível. Eu fui uma mulher que tive que me adaptar muito para poder entrar nos espaços. Né? As roupas que eu usava em determinados eventos que eram na minha comunidade, eu jamais usava essas roupas nos eventos no asfalto, digamos assim, e vice-versa. E eu fiquei flertando com esse não lugar uma vida inteira. Então, até o meu processo de falar de onde eu venho, de falar mais de onde eu venho, ele é muito recente, ele é de poucos anos para cá. Até porque também tenho medo, né? Minha família ainda mora no território, minha mãe ainda mora no território, minha avó ainda mora no território. É um território que não é uma favela vitrine, então é um território que não chega nenhuma política pública, que não chega absolutamente nada. E que eu hoje articulo um monte de coisa com pessoas e coletivos de uma série de comunidades, mas de onde eu venho eu não consigo fazer. Isso é uma grande dor que eu tenho, de não conseguir fazer nada por lá. E vejo as crianças não tem uma ONG, não tem uma escolinha, não tem nada para se inspirar. E essa é a realidade ainda da maioria do Brasil. Então, eu acho incrível quando a gente tem uma galera expressiva com o celular na mão, criando narrativa e falando, cara, é assim que vai funcionar. E se vocês querem trabalhar com a gente, é para trabalhar dessa forma. E a gente quer estar dentro, co-criando e fazendo junto, né? Porque não é mais sobre de cima para baixo, assim, sabe? Eu acho que tem uma mensagem incrível aí no que você está falando, que favela não é nicho, né? Favela não é algo único e só, é heterogêneo demais. A gente fala na favela de sustentabilidade, de ciência, de finanças. Não é, maiores não gestores é sobre... do Brasil. Exatamente, né? Gestores em resolução de problemas, especialistas em resolução de problemas. Essa estética, né, que a Babi está trazendo, geralmente é só o lifestyle, é muito mais profundo e ocupar esses espaços e ocupar essas lacunas é o corre, né? Esse letramento é urgente, assim, é o que eu falo em toda reunião que eu participo. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, já vou eu descer o PPT de novo, assim, porque é um letramento importante da pessoa não achar assim, eu vou trabalhar com isso aqui. E também a favela fala assim, não, cara, a favela respira tudo, né? O que chega na sua casa, a comida que está na tua mesa, o serviço que te atende, tudo perpassa, inclusive a música que você ouve na festa que você dança, tá em todos os lugares, tá em tudo. Então isso não é algo que está apartado, isso é algo que faz parte. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, então, né, a nossa cultura geográfica, inclusive, o nosso território, ele é permeado e costurado pelas favelas também de um jeito muito diferente de outros lugares, né? Tem cidades que, quando você fala de periferia, esse conceito de periferia, que é diferente do conceito de favela, realmente deixa tudo muito à margem. Aqui a gente se recorta. Então isso faz com que a gente também tenha mais contato, né? Não tem como você blindar, apesar de muita gente querer, muitas políticas tentarem, não tem como blindar e não é para blindar, pelo contrário. Acho que quando a gente está incluindo, a gente fica mais potente como um todo. A economia respira melhor como um todo, a inovação respira melhor como um todo, né? Consequentemente, criatividade também e por aí vai. Eu acho que é legal quando eu fiz uma pergunta sobre educação, você trouxe muito pegar o celular na mão e construir narrativas. E isso é muito do que é educação hoje. Pessoas educando outras com o celular na mão, pessoas sendo educadas porque estão vendo muita coisa no celular. E você falou sobre a sua necessidade de se adequar. Então eu queria entender um pouco como é que você vê o equilíbrio entre a sabedoria das ruas e a educação formal, né? Que te molda, formal, te bota numa forma, né? Como transitar e como co-criar entre esses dois espaços.
Eu acho que é difícil caber hoje em dia. O que eu escuto de uma galera mais jovem que eu trabalho, às vezes quer desistir de fazer um curso porque tem a bolsa, está fazendo parte daquela faculdade, mas não se vê ali. Quer empreender, né? Esse também é um dado do Data Favela falando que a maioria das pessoas de comunidade querem empreender, mas esse termo empreender, ele está muito a ver com a necessidade. Porque também tem muitos trabalhos e muitas empresas que a gente não consegue se ver, não consegue caber, né? Que fere uma série de códigos que são importantes. Sei lá, tenho amigos que são de religiões de matriz africana e que não podem andar com as suas vestimentas no seu lugar de trabalho porque tem um preconceito. O jeito de se vestir que a gente falou aqui. Então, assim, a gente precisa olhar para esse lugar da inclusão, né, cultural, comportamental, etc., em todos os aspectos, porque senão a gente coloca para dentro, mas ou o sistema vai fagocitar essas pessoas ou ele vai expelir. E aí a gente vai continuar rodando em círculos, né? Então, assim, ou a galera vai ter que continuar se adaptando para caber, e aí você perde toda a bagagem, que foi exatamente o que fez com que você quisesse que aquelas pessoas estivessem ali. Ou a gente tenta encarar novos modelos e aprender com novos modelos para a gente poder trabalhar todo mundo de forma mais coletiva e inclusiva, assim. Bom, eu queria falar um pouco do Falando de Propósito, esse projeto lindo. Com o Senac. Nesse projeto, a gente, né, fala sobre trabalho, educação, construção de futuro e faz isso gratuitamente no YouTube para jovens trabalhadores de todo o país, no Spotify também. Eu queria entender de onde partiu essa construção e o que você espera alcançar com esse projeto. Ai, nossa, o cliente está aí. Essa construção foi uma cocriação, na verdade, junto com o time do Senac. Cocriação aí. A gente foi legal porque a gente se conheceu num evento de inovação. E aí eu falei assim, eles estavam com uma ideia de projeto de edutainment, como é que a gente entra nessa história e tudo mais. E eu falei, poxa, eu tô com um projeto de podcast que talvez converse. Poxa, a gente também. E aí eu falei assim, o podcast hoje, ele aparenta ser algo mais nichado, mas é uma coisa que tem um alto engajamento, uma alta conversão, porque quem está ali realmente está muito interessado naquilo que está sendo dito. E ele é uma ferramenta de construção de comunidade para as marcas também. Então, acho que o que a gente fez foi aliar o propósito do Senac também com o meu, porque hoje, para mim, né, no que eu tenho feito, faz muito sentido fazer essas articulações desses coletivos, dessas pessoas, dessas temáticas. Enquanto jornalista, eu venho cobrindo esses eventos de inovação e eu conheço muita gente que está fazendo muita coisa legal e que não necessariamente tem os espaços. Ou tem gente que já tem os espaços, mas às vezes não consegue imprimir os projetos. E aí eu falei assim, bom, se a gente, no fim das contas, o que está movendo todo mundo é trabalhar com o que pulsa o coração também. A gente sabe que a gente tem que pagar os boletos, mas eu também fui uma pessoa que virei a minha vida de ponta cabeça nos últimos 3 anos aí. E comecei a fazer o que eu fiz a vida inteira para as marcas, as agências, etc. Escolhendo botar essa energia criativa em impacto, em educação e entretenimento e fazendo com que marcas que queiram trabalhar suas narrativas de potência, não falo de narrativas de propósito, porque eu não acredito que marcas têm propósito. A gente vive num esquema que é capitalista, mudou o propósito, não está vendendo, você muda o propósito, porque você não dá tempo de um aculturamento, às vezes, da população, da comunidade daquele produto, de reconhecer aquilo. Então, cara, quer fazer uma narrativa de potência, vamos junto. E eu vejo esse projeto muito como esse lugar que catalisa, assim, essas potências, que costura as potências, porque muita gente que se encontrou já está trocando ideia, fazendo coisa junto, ou se acionando para fazer coisa junto. Então, eu vejo como uma grande teia de rede sim, é um projeto de edutainment, ele traz a pauta da educação junto com o entretenimento. A gente fala de meme, a gente fala de música, a gente fala de futuro, a gente fala de tecnologia, a gente falou até de fim de mundo. Mas, ao mesmo tempo que a gente traz o contexto do entretenimento, a gente está falando das profissões, a gente está falando das habilidades, a gente está trazendo profissionais que são referência para um monte de gente que está aí pesquisando o que fazer da vida, ou que ainda nem sabe o que está a fim de fazer na vida, e que pode, de repente, ouvir, se inspirar ali em alguém e falar, poxa, gostei dessa pessoa, eu gostei desse projeto, acho que eu levo um jeito, quero fazer isso.
Então é a gente trazer, expandir e dar uma capilaridade. Eu só espero que cresça cada vez mais, que a gente consiga trazer cada vez gente mais legal, que a gente amplie os canais e que isso chegue em mais gente. É só isso. Compartilhe, gente. O que você aprendeu depois de gravar 13 episódios falando de propósito? Eu ia falar 8, mas essa semana já foram 13. Foram muitos, né? 13 episódios. E essa semana foi especialmente... A gente fez um especial aqui de habilidades para 2030 e foi diretamente do Senac Rio Summit. Foi também bem intenso, porque a gente trouxe... o princípio, o ponto de partida da conversa era liderança e influência. O ponto de partida da conversa era criatividade, inteligência artificial, dados, mas... Bem humano. Bem humano e... Eu tô apontando aqui pro meio da mesa porque parece que esses encontros aqui entre a Babi e mais 3 pessoas, sei lá, cria-se algo que a gente não espera quando a gente vai pensar nos convidados. Sim. E a gente acaba sempre indo em outra direção. Então, como é que bate isso pra você? E o que você olha pra trás e fala, nossa, depois de tantos episódios eu aprendi isso aqui, eu tô carregando isso comigo. Rolou uma magia, assim, eu acho, assim. Não sei que é um pouco poético isso, mas rolou uma magia desses encontros. Eu hoje acordei pensando sobre isso mesmo, assim. De como eu passei, às vezes, muito tempo tentando pensar que eu tinha talvez que criar alguma coisa para trabalhar com o que eu gostasse e sem entender muito bem, assim, eu de alguma forma sempre fui imprimindo na minha vida, dentro de agência ou como cliente, coisas que eu acreditava. Mas eu fiquei pensando, será que tem que criar alguma coisa nova para trabalhar com propósito e tal? E depois dessa maratona de conversas, eu fiquei pensando que eu acho que eu sou uma costureira, assim, no literal da palavra, assim. De costurar as histórias, mas mais ainda de costurar essas potências, esses laços, essas perspectivas de afetos mesmo, de gente que está fazendo coisa muito incrível e que pode impactar. É isso, são todos muito criativistas, as pessoas que passaram por aqui. Elas usam a criatividade e quando a gente está falando ativista, gente, a gente está falando de atuar, tá? A gente está falando de atuar dentro de alguma coisa para fazer com que isso aconteça. Com impacto, principalmente. Atuar com impacto. Então, quando a gente está falando desses criativistas todos que passaram por aqui, a gente está falando de histórias de potência, sim, mas eu estou falando de um impacto real, eu acredito, assim. Então, eu acho que o que ficou para mim, eu acho que eu ainda vou demorar um tempo para processar, assim, para decantar, né? Eu gosto dessa palavra decantar, assim, porque é sobre esse cântico que fica mesmo, assim, para decantar o que aconteceu. Que talvez minha potência, o meu propósito esteja exatamente em usar esses 20 anos aí de carreira, de profissão, tarará, a favor hoje de fazer essas conexões, essas boas conexões. E aí, sim, a gente vamos pegar o dinheiro das marcas, das organizações, das instituições e colocar isso no lugar que precisa ser colocado. Porque esse capital já está aí há anos, vai continuar aí. Mas como é que a gente faz com que isso chegue nesses criativistas que estão realmente mudando tudo no entorno? Então, o que ficou para mim é que eu preciso e devo e tenho que continuar usando a minha criatividade a favor das costuras de potência, assim, sei lá, acho que foi um pouco isso. Eu acho muito interessante que a sua fala, a resposta curta ao longo do Falando de Propósito, eu encontrei o meu propósito. Você percebeu que você acabou de falar, né? Eu percebi que eu sou uma costureira e eu tenho que continuar fazendo isso. E isso é propósito, né? Isso é muito bonito que as trocas e as conversas que você trouxe fizeram também por você e não só pelas outras pessoas. Total. Eu queria perguntar como que você vê, assim, esse tipo de formato de educação. Porque é um tipo de educação aqui que você deu risada, você chorou a beça, emocionou, abraçou. Eu sou dessa, gente. E piscianos, tá tudo bem. Mas, assim, o estúdio todo chorando, não é exclusivo de piscianos. Assim, entrou em contato com histórias. E a gente fala, quando a Babi fala edutainment, educação com entretenimento, do inglês, edutainment, sei lá,
Geralmente a gente vai pro divertido, a gente vai pra risada, mas a gente dificilmente pega ali, né, pelo calcanhar da emoção. Como que você acha que a educação pode evoluir para incorporar esses formatos leves, descontraídos, emocionantes, com abordagens assim, sabe, nesses modelos de aprendizagem, que seja uma abordagem inclusiva, que seja uma abordagem co-criada? Eu acho que cada vez mais com essas ferramentas aí que a gente tem na mão, para a gente falar de educação, eu não sou assim uma especialista em educação, a gente começa a ver que se a gente não está capturando o outro pela emoção, e eu vou falar pela perspectiva de quem trabalha com conteúdo. Eu trabalho com conteúdo, eu falo assim, se esse conteúdo não captura uma surpresa, uma curiosidade, uma emoção, uma vontade de catar alguma coisinha ali a mais, ele não funciona. Então, eu sempre trabalhei com as minhas equipes, eu podia estar fazendo, sei lá, cobertura de Rock in Rio, um time gigante. Eu falava, tá, mas como é que você faz esse post como se você estivesse fazendo para sua rede de amigos? Como que você escreve isso de um jeito que você... E às vezes parece muito básico, mas é muito sobre isso, assim, é como que a gente ativa esse gatilho do bem no outro pelo conteúdo que a gente gera. Então, educação é o tempo todo sobre a gente gerar histórias, né? É narrativa, é conteúdo. Então, eu fico pensando muito sobre como a gente adota esses formatos também mais fáceis, mas a gente precisa emocionar. Eu acho que a gente tem uma geração que não tem muita paciência para ficar, né, nos conteúdos longos, onde está tudo por aí. Então, não é só sobre... É sobre ensinar a perguntar, né? Sobre qual é a resposta dessa pergunta. Porque as respostas estão todas dadas. E aí eu acho que o que a gente vai ter que fazer é ensinar quais são as perguntas. E nisso de ensinar quais são as perguntas, é também sobre ensinar a imaginar, é exercitar essa imaginação, é exercitar exatamente tudo que a gente está falando que tem a ver com esse encantamento, né? Com essa possibilidade da gente poder se conectar com o outro a partir daquilo que é importante para ele, assim. Eu acho que a educação carrega ainda muitas camadas de dogmas e de seriedade, formalidade que talvez não precise, né? E para chegar nesse momento de emoção é desconstruir muita coisa do século passado. A gente entrevistou um professor de história que usa o meme. A linguagem dele é o meme para poder falar com os alunos, né? E ele virou uma das maiores páginas de meme de história. Tem um monte de páginas sobre filosofia, psicanálise, uma série de disciplinas técnicas que usam o recurso do humor, do divertimento, do entretenimento, para a gente poder... agora eu peguei esse insight aqui que esse meme me trouxe, eu vou tentar entender mais se aquilo me interessar. Né? Eu vou conhecer um autor, vou começar a entender o que é esse autor e por aí vai, assim. Então... eu acho que a educação precisa utilizar desses novos recursos dentro da plataforma de educação para a gente poder fazer com que a coisa realmente funcione de uma forma um pouco mais horizontal também, né? Eu acho que o saber hoje ele é muito horizontal, ele não é mais tão hierárquico. A gente está aprendendo o tempo todo com a galera de 5, de 10, de 15, de 20. Então, acho que agora está todo mundo, a tecnologia em algum lugar achatou essa curva, né? Não é só... Acho que os mais velhos têm a sabedoria, e a sabedoria ela vem com o tempo. A gente fala muito que o tempo é posto, e isso não tem como tirar a vivência. Mas a técnica, em algum lugar, ela foi um pouco achatada em alguns aspectos quando a gente está falando. Então, eu acho que o bonito de hoje é ver isso acontecendo junto, essa educação conjunta, né? Eu queria pensar em futuro com você. E pensar em habilidades, né? A gente passou a semana inteira falando de habilidades para o futuro e, sem dúvida nenhuma, o criativismo é algo que a gente tem que carregar. Mas que habilidades você acha que quem quer abraçar o criativismo, alinhando paixões com ações concretas, precisa carregar, precisa desenvolver, evoluir? Quais são as habilidades que permeiam aí, né? Exercer o criativismo? Eu acho que precisa de um pensamento estratégico, precisa de planejamento, né? Você só ter uma boa ideia não quer dizer que ela vai acontecer. Então, tá cheio de gente que tem um monte de ideia boa e nada acontece. Então, exatamente assim, eu falo muito sobre isso, assim, né? O que você precisa para aquilo ali acontecer. Então, assim, uma capacidade de planejamento, uma capacidade de traçar estratégia, uma capacidade de contar história. Falo muito sobre essa questão do texto, da narrativa, da interpretação do texto.
do conhecimento da comunidade para a qual você quer trabalhar, criar, solucionar. Então, assim, tem que ter um mergulho profundo, às vezes, também na parte dos dados. É por ali que começa todo o entendimento de alguma coisa que você quer fazer. Às vezes você começa a entender assim, pô, tive uma ideia que tem 5 ideias iguais. Mas aí, assim, se tem 5 ideias iguais, também é um dado. Como é que você pega isso e também inspira para mudar a sua ideia ali em alguma coisa. Então, eu acho que para ser criativo, para ser atuante ou para ser ativista a favor de algo, você tem que ter dentro do ativismo uma paixão. Qual é a sua paixão? Que paixão é essa? Eu acho que a gente precisa trabalhar mais que com propósito. Eu falo muito sobre esse lugar da paixão. E tudo bem, porque a paixão também ela é intensa, ela é volátil. Daqui a pouco você está muito apaixonado por uma determinada pauta, coisa, e aquilo ali muda daqui a um tempo, porque você já se deslocou de lugar também. E se você quer trabalhar a criatividade, você precisa também da parte prática que faça com que essa imaginação se torne alguma coisa. Senão você só cria, mas você não, na verdade, desenvolve algo em cima daquilo ali, entendeu? E aí você tocou num ponto que você falou, tem várias ideias iguais, mas beleza, o que faz a sua ser diferente? Eu queria falar um pouco de autenticidade e conexão com as raízes ancestrais num mundo que está cada vez mais digital e artificial. Como resgatar isso? Qual a importância de resgatar isso o tempo todo? Nossa, é difícil essa pergunta, Mafê. Eu falo que as respostas estão sempre dentro, assim, da gente, né? Assim, ou estão no entorno da gente. Tá tudo muito artificial, mas também depende de para onde a gente olha, né? Eu penso assim, a sua rede social, dando um exemplo prático, ela é um pouco um reflexo de quem você é, de quais são os interesses que você tem na vida. Você tem ferramentas ali que você pode silenciar, bloquear, selecionar. Então, assim, sei lá, o meu Twitter eu usava só de um jeito X, seguindo, sei lá, veículos de comunicação de assuntos tais, porque eu queria me manter atualizada sobre aqueles assuntos da forma mais rápida. Tem gente que usa como chat de conversa. O Instagram, né? Como é que você vai usando aquilo ali? Você vai criando as listas, você vai separando as pessoas, que tempos você vai dedicando. Então eu falo assim, a rede social ela só é ruim se a sua curadoria for ruim. E acho que isso vale um pouco para tudo na vida, assim, com todas essas ferramentas. Uma visão de costureira essa que você está tendo, né? Porque assim, esses saberes e tal, eles estão todos dados aí há muito tempo, né? É como que a gente pega isso e coloca a favor daquilo que faz sentido pra gente. Então, não sei se eu já me perdi um pouco, mas eu acho que é muito como a gente pode olhar para as novas ferramentas e tal, mas sem desconectar com o que é importante pra gente. Então, assim, sei lá, o que é importante dentro para mim, na minha formação, tá num lugar que me respeite, um trabalho que funcione assim, assim, assado. Então, eu já sei que aquilo ali, que aquele ambiente não vai funcionar, não vou dar conta daquele ambiente. Quais as estratégias que eu preciso para ficar ali durante o tempo que eu precisar, porque às vezes é isso, nem todo mundo pode sair, nem todo mundo pode trocar. Eu passei X anos programando a minha saída, estruturando uma saída, porque não tinha um background para sair. E aí você precisa de um planejamento, né? Não adianta só criar essa nova realidade. Vou sair, vou viver disso, vou fazer isso dessa forma. E aí isso tem a ver com todos esses saberes que tão acumulados aí. E estão decantados já há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Eu acho que você não viajou, você falou que a sua lente é, acima de tudo, importante, porque no mundo que tem tanta coisa acontecendo, a sua lente é única e a sua costura é única. Então, eu acho que é realmente um aprendizado isso, porque essa costura, a curadoria que você traz, está disponível para todo mundo, mas ela só vai ser única porque você tem a sua bagagem toda decantada e muita coisa voando ainda que você usa para cocriar. E aí, pensando assim, para a gente ir se encaminhando para o final, pensando na sua trajetória, na sua experiência, no que você conseguiu fazer, né, de unir criatividade com inovação, com impacto, com educação. Você saiu, a Babi que saiu do Morro de São João e trabalhou em diversas empresas e ganhou o mundo e voltou para também gerar o impacto que você tem certeza que precisa que seja gerado. Qual o conselho que você dá, não para a Babi de 18 anos, mas para quem de 18 anos está te assistindo? Cara, eu não consigo normalizar até hoje, cada vez que eu entro no avião, assim.
toda vez que eu viajo ou que eu vou para algum lugar fora do Brasil, aí eu ligo para minha mãe, né? Falo com a minha avó, chamada de vídeo. Falo, caraca, olha onde eu tô, né? Não dá para normalizar. E eu levo comigo um ditado da minha avó a vida inteira, que é assim: você pode conhecer o mundo todo, você vai para onde você quiser, mas você nunca esquece de onde você veio. Então, essa coisa de nunca esquecer de onde a gente vem, eu acho que é muito importante, porque parece uma besteirinha isso que ela fala, mas é não esquecer em todos os aspectos, é não esquecer em como você senta numa mesa para almoçar com outra pessoa, é não esquecer quando você está entrevistando alguém para uma vaga de emprego, é não esquecer quando estão te entrevistando para uma vaga de emprego, é não esquecer nos projetos que eu monto quem são as pessoas que eu vou chamar para estar comigo nesses projetos. É não esquecer que, cara, se eu estou tendo um acesso hoje de estar num evento X super privilegiada, que não tem, a maioria das pessoas não estão ali comigo, como é que eu posso pegar o que está ali e trazer de volta para casa? Então, eu fico hoje muito nessa... Eu ainda não sei o que vem pela frente, mas eu jamais imaginei. Nunca era imaginado, assim, para mim, algumas coisas que eu consegui na vida, assim, eu não imaginava mesmo. E aí isso tem até alguns bloqueios, assim. Eu tenho uma super dificuldade com o inglês. O inglês, para mim, é um calo na minha vida, por exemplo. E já virou até tema de terapia. Porque é como se fosse, assim, a última trava para eu poder voar mais. Mas, assim, aí eu vou e aquilo me segura porque, assim, pô, mas já tá bom, né? Pô, olha de onde você veio, cara. Você já tá aqui. Pra que você quer voar mais? Mas como que vai voar mais? E aí, encarar, a gente fica o tempo todo caindo nessas pegadinhas também, né? Se a gente não presta atenção, assim. Então, hoje, pra mim, eu tenho olhado muito para esse lugar do presente, assim. Eu não tenho tanto pensado como vai ser amanhã ou depois, porque senão eu morro de ansiedade. Mas eu tenho uma organização prática, financeira, porque é isso, eu não posso quebrar, porque eu não tenho outras reservas. Então, assim, como eu me organizei para viver esse presente de um jeito que faça mais sentido para mim. Eu acho que o sistema também quer que a gente não acredite que é possível, principalmente pessoas que vêm de contextos periféricos ou favelados, de que dá para viver de outras formas. E como a gente pode, como eu vou em direção desse futuro, mas a partir dessa vivência agora, assim. Então, é isso, o planejamento faz parte da minha vida, mesmo quando ele sai um pouco ali do eixo, mas eu tô sempre olhando para isso, assim. Perfeito. Fiquei bem emocionada quando você falou, né, de você não esquecer de onde você veio. E isso fala muito sobre o seu propósito, isso fala muito sobre a sua autenticidade. Porque realmente tudo que você toca, você tem ali uma cara de Babi. A gente está aqui numa sessão de feedback. Tem uma cara de Babi e você, eu acho que é um exemplo vivo de o espaço que você ocupa, você traz as pessoas para ocupar junto. É sempre colaborativo, é sempre co-criado o espaço que você ocupa. E isso é muito generoso. E quando você fala lembrar de onde eu vim, não é para se diminuir, é para ser generosa com quem ainda está lá. E se isso não é propósito, eu não sei mais o que é. Assim, eu acho que isso deveria ser ensinado para todo mundo. Babi, eu quero finalizar aqui. Eu estou perguntando para todo mundo, você está perguntando para todo mundo, e essa pergunta vinha com certeza. Para Babi Bono, o futuro do trabalho é... Nossa, eu fiz essa pergunta 20 vezes aqui. Não pensou na resposta. E eu tô todos esses dias me perguntando, cara, o futuro do trabalho... Porque eu concordei com todas as respostas. Solta o VT com todas as respostas agora. Gente, faz um meme, faz um mashup com todas as respostas, porque assim... Cara, o futuro do trabalho é presente, é presença, é agora, é com todo mundo, é geral junto, entendeu? O futuro do trabalho é dos crias, o futuro do trabalho é de cada um que fez isso tudo acontecer aqui nessa sala, é coletivo e é o presente do trabalho. Acho que é isso. Arrasou. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar de propósito. Gente, essa é mais uma das entrevistas com os palestrantes e painelistas aqui do Senac Rio Summit. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.